Após 5 anos de segredos, o reencontro com o CEO revela um amor transformador e surpreendente. Ana entrou no grande auditório da conferência de finanças com o coração disparado. As luzes brilhantes e o murmúrio das pessoas a deixavam nervosa, mas havia algo mais. Uma energia, um peso no ar, o estilo de vida agitado da alta sociedade que ela sempre quis fazer parte. Desde o dia em que decidiu deixar seu bairro simples para se tornar uma executiva em um grande banco de São Paulo, Ana trabalhava dia e noite, lutando para ser reconhecida em um mundo que muitas vezes parecia lhe dizer não. No fundo, ela ainda era a garota do subúrbio, sonhando em deixar um legado que fizesse seus pais orgulhosos. Mas naquele dia, seu foco estava longe dos lucros e das planilhas. Ao avistar Daniel, o carismático CEO que um dia havia pegado seu coração e o despedaçado, o chão pareceu se abrir sob seus pés. O peso da lembrança de seu amor avassalador a atingiu com força. Aqueles 5 anos em que ela se dedicou ao trabalho pareciam desaparecer em um instante. A química entre eles ainda era palpável, um fio invisível que os ligava, mesmo após tantas travessuras do destino. Os olhares se cruzaram e ficou claro que ambos sentiam a mesma tensão. O sorriso nervoso de Daniel era suficiente para trazer de volta uma onda de lembranças, risos compartilhados, promessas esperançosas e o desespero de um escândalo que destroçou seus mundos. Em um momento de fraqueza, Ana sentiu uma lágrima escorregar pela bochecha. Era hora de confrontar o passado que a matava por dentro enquanto ela respirava fundo. Ao se aproximarem, a conversa começou lentamente, como se tivessem que se reaprender um ao outro. Daniel revelou com empolgação o plano audacioso que desenvolveu para restaurar sua reputação e a da empresa. Mas à medida que ele falava, Ana não ouvia apenas suas palavras, mas também as batidas do seu coração. Cada detalhe parecia um lembrete das promessas não cumpridas e do amor que ainda ardia. "Se eu puder limpar meu nome", ele disse, o olhar intenso, "eu vou expor a corrupção que me derrubou, e preciso de você ao meu lado." Neste instante, Ana sentiu uma tempestade dentro de si. Seria esse o chamado que tanto esperava? A chance de unir sua jornada com a dele? O dilema moral a consumia, a lealdade à sua família, que sempre a apoiou, ou a chance de realinhar seu destino ao lado do homem que nunca parou de amar. Era uma escolha entre segurança e liberdade, entre o passado e um futuro incerto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz muita diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O calor da conversa aumentou e Ana pôde ver o fervor nos olhos dele. Sabia que suas decisões não afetariam apenas suas vidas, mas também a sociedade em que viviam, repleta de injustiças. Aquilo que começou como uma paixão se transformou em uma missão maior. Mas a pergunta que atormentava a cada batida do coração era: até onde ela iria por amor? E qual seria o preço de suas decisões? O silêncio na sala ficou denso, enquanto Ana se perguntava se poderia arriscar tudo novamente. A brasa da esperança ainda ardia forte, mas o futuro continuava incerto. O olhar de Daniel penetrava a alma de Ana, trazendo à tona sentimentos que pareciam sepultados. Era como se o tempo não tivesse passado. Ele estava mais maduro, mais determinado, mas a essência que a atraía para ele permanecia inalterada. Ela lutou para desviar os pensamentos dos momentos difíceis em que se separaram, mas não conseguiu. 6 meses de perguntas não respondidas e lacunas emocionais começaram a borbulhar dentro dela. "Você não pode simplesmente me chamar para isso, Daniel", disse Ana, a voz trêmula. "É tudo tão complicado." As memórias da dor ainda estavam vivas, como cicatrizes em sua alma. "Eu sei", ele respondeu, envolvendo a mão dela entre as suas. O toque era familiar, um bálsamo reconfortante. Ele precisava dela, aquela necessidade era quase palpável. "Mas eu não estou pedindo só pela minha causa, é por tudo que nós podemos mudar juntos." O fogo em seus olhos aumentava enquanto ele falava sobre como pretendia expor as mentiras que o cercavam, e Ana começou a sentir que a ideia de lutar ao lado dele acendia uma centelha de coragem dentro dela. Mas a voz de sua mãe ecoou em sua cabeça, as preocupações e a lealdade que sempre foram seu norte. "Ana, você pode conseguir muito mais com sua inteligência e bom caráter. Cuide de você mesma." Como seria enfrentar o mundo ao lado dele? O medo a aprisionava e lhe dava uma sensação de pânico.
E se tudo terminasse em dor novamente? Meu amor, você vai me ajudar, certo? O desespero no olhar de Daniel fez Ana hesitar. A expectativa dele pesava em seu coração. Ela olhou em volta, as pessoas rindo e conversando. A sala estava cheia de gente, mas ali, naquele instante, só existiam eles. E por mais que estivesse assustada, o desejo de não deixar essa oportunidade passar era avassalador. Eu posso, eu quero ajudar você, Ana respondeu, a voz quase um sussurro. Um misto de alívio e ansiedade tomou conta dela. O compromisso estava selado e agora não havia retorno. Sentiu como se uma onda de responsabilidade a invadisse, ao mesmo tempo que a esperança brotava. Os olhos de Daniel brilharam à sua resposta. Nós vamos juntos, ele disse com firmeza, e Ana pôde perceber que ele não se referia apenas à grande... Ela esperava. Daniel estava a poucos quarteirões, mas para Ana, ele parecia um mundo de distância. Ele poderia ser tudo o que seus sonhos pediam, mas também poderia ser o causador do seu pesadelo. Resolvendo as emoções, ela respirou fundo e deixou a casa. O caminho até o apartamento dele era preenchido por um misto de expectativa e desassossego. O céu noturno enegrecia, iluminado apenas pelas estrelas e pela luz distante dos postes. O cheiro de chuva começava a encher o ar fresco e, enquanto as gotas começavam a cair, Ana se perguntou se aquela noite seria marcada por lágrimas ou sorrisos. Ao chegar à porta, hesitou. E se ele a rejeitasse? E se a verdade fosse mais terrível do que ela poderia imaginar? Um calafrio percorreu sua espinha e ela quase desistiu. Mas então lembrou-se das palavras que ele disseram: "Nós vamos juntos." Aquilo lhe deu coragem. Bateu na porta. A espera foi agonizante. Quando Daniel finalmente abriu, havia um brilho de surpresa e algo mais intenso em seus olhos. No entanto, Ana não teve tempo para isso. A mensagem ecoava em sua mente e a verdade precisava ser exposta. "Daniel, precisamos conversar sobre a mensagem que eu recebi." Cada palavra saiu como um sopro pesado, como se seu coração estivesse a ponto de romper. O semblante de Daniel mudou instantaneamente. Ele a convidou para entrar, mas a atmosfera estava pesada. Ana viu os traços de preocupação no rosto dele. O que ela não sabia era que os segredos dele estavam prestes a ser revelados, e não apenas isso. Eles poderiam mudar tudo o que estavam construindo juntos. "Eu não sei se estou pronto para te contar tudo isso", Daniel começou. Mas Ana podia sentir que a verdade estava à flor da pele, prestes a desmoronar. O tempo parecia parar enquanto eles trocavam olhares. O que mais Daniel escondia? E mais importante, o amor dele sobreviveria a essa tempestade? As perguntas flutuavam no ar, pesadas e ansiosas, e Ana mal podia esperar para descobrir qual seria o desfecho dessa conversa. E enquanto um trovão rimbombava ao fundo, Ana percebeu que talvez aquela noite fosse somente o começo de uma batalha muito maior. O silêncio na sala era quase palpável. Daniel respirou fundo, seu rosto refletindo um misto de tensão e vulnerabilidade. Ana sentia seu coração acelerar a cada segundo que passava, a expectativa e o receio se entrelaçando como um nó apertado dentro de si. Eu não queria que você soubesse assim", ele começou, evitando fitá-la nos olhos. "A mensagem foi de uma pessoa que eu conheci antes de nós, uma época em que eu estava perdido." Ana sentiu uma pontada no peito. "Que tipo de pessoa?" Sua voz saiu mais firme do que se sentia naquele momento. Ela precisava saber. "Era uma mulher, alguém que eu me envolvi durante a minha fase mais difícil." Daniel hesitou, e o olhar dele se perdeu nas recordações. "A gente se apaixonou, mas foi tudo muito turbulento. Eu precisava fugir de tudo, inclusive dela. Eu deixei essa parte da minha vida para trás, mas parece que ela não desistiu de mim." Ana mordeu o lábio, tentando processar a avalanche de emoções que a atingia. O que isso significava para eles? Ela estava começando a sentir que o amor que havia renascido entre eles poderia não ser suficiente para enfrentar o passado dele. O que ela quis dizer com a mensagem? Ana pressionou, a necessidade de clareza se tornando um grito em sua mente. "Por que agora, Daniel? Por que você não me contou isso antes?" O peso das palavras parecia deslocar o ar da sala. "Eu não queria te magoar", ele murmurou, finalmente levantando os olhos para encontrar os dela. "Eu pensei que, se me resolvesse completamente, isso nunca voltaria a ser um problema, mas agora sinto que não posso mais esconder." Ela respirou fundo, tentando domar a tempestade que se formava dentro dela.
A imagem do Daniel que ela amava misturou-se à de um homem cheio de segredos, uma dualidade que parecia opressora. E você ainda ama ela? O sussurro escapou de seus lábios como um feitiço quebrado. Não, não. O que eu senti era uma fase, um escape. A vida é complicada, e na época eu não tinha certeza de nada. O que eu sinto por você é diferente. Ele levantou a voz um pouco, como se essa afirmação precisasse de uma ênfase maior. É real. Ana balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Mas você não entende, né? A dúvida persiste. Você não pode simplesmente me dizer que sente algo por mim e achar que tudo ficará bem, como se nada mais importasse. Eu preciso que você me prove isso. Seu coração era uma tempestade, e cada palavra que saía dela era um desafio ao destino. De repente, um novo trovão ecoou lá fora, como se o céu estivesse respondendo à sua angústia. Daniel parecia abalado, mas sua expressão se endureceu enquanto ele se aproximou dela. E se eu te dissesse que estou disposto a enfrentar isso, que tudo o que eu quero é consertar as coisas entre nós, por mais difíceis que sejam? A paixão em sua voz a pegou desprevenida. A esperança brilhou como uma estrela tímida, lutando contra a escuridão da incerteza. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Daniel vibrou, quebrando a tensão palpável. Ele olhou para a tela e seu rosto palideceu. A mensagem, é ela, murmurou ele, os olhos arregalados em um misto de terror e preocupação. Ana, eu preciso atender. O mundo de Ana desabou de novo. A mensagem que poderia selar o destino deles agora estava de volta e Daniel precisava dela de uma forma que ela não poderia imaginar. Ficou a pergunta no ar. Essa nova revelação traria paz ou abriria uma ferida que nunca cicatrizaria? Daniel hesitou. O olhar que ele lançou para a mensagem na tela do celular era de alguém que estava prestes a se jogar numa correnteza impetuosa, sem saber onde seria levado. Ele inclinou a cabeça como se a resposta estivesse escondida em algum lugar profundo, longe do quão evidente a situação se tornava. Ana ficou paralisada, esperando pela decisão dele, um misto de ansiedade e expectativa correndo como eletricidade através de seu corpo. Ana, não sei o que dizer, ele finalmente admitiu, como se cada palavra fosse um peso que ele carregava. O que ela quer comigo agora, depois de tanto tempo? Você vai atender? A pergunta saiu como um sussurro. Cada sílaba estava carregada com a necessidade de que ele priorizasse seu relacionamento, mas também havia uma pitada de compreensão na sua voz. Essa pessoa fazia parte do passado dele, e era exatamente isso que a tornava tão assustadora. Ele respirou fundo, como se quisesse absorver a força que faltava naquele momento. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Pode ser uma questão importante, disse, sua voz tremendo. Mas eu também não quero magoar você. Ana fechou os olhos brevemente, tentando esvaziar a mente. O que era essa mensagem que parecia ter poderes de mudar tudo? Não podia ser fácil, nem para ela nem para ele. A tensão se tornava cada vez mais pesada, e um novo trovão ecoou lá fora, como se também o céu estivesse pedindo uma resposta. Me escuta, ela disse com firmeza, decidida a tomar as rédeas da situação. Independente do que ela queira, você precisa escolher o que é mais importante, o passado ou o que podemos construir juntos. Aquelas palavras pareciam libertadoras e assustadoras ao mesmo tempo. O olhar de Daniel se iluminou, como se uma centelha de esperança estivesse emergindo em meio ao caos. Mas conforme seus olhos encontraram os dela, a angústia se transformou em dúvida. Ana, e se eu me perder de novo? E se ela trouxer de volta tudo aquilo que deixei para trás? A voz dele se quebrou e Ana sentiu seu coração despedaçar um pouco mais. Você não está mais perdido, Daniel, ela declarou, com a força de quem luta por um amor. Você se reformulou, se encontrou e agora está aqui. Não deixe que o passado determine seu futuro. Ele ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ana queria que ele acreditasse, queria que entendesse que o amor que eles construíam era suficientemente forte para superar fantasmas do passado. E então, com um movimento hesitante, Daniel atendeu. Aqui é o Daniel, ele disse, sua voz firme, mas com um leve tremor. Ana observou enquanto ele ouvia, os olhos se ampliando. Era como ver uma tempestade se formar no horizonte, a tensão se acumulando a cada instante. Uma lágrima escapuliu pelo canto do olho de Ana. Ela não poderia deixar de pensar em todas as promessas que haviam feito um ao outro. Amor, confiança, recomeços.
O que ela não esperava era ver a expressão no rosto dele mudar de confusão para abalo total. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta saiu de seus lábios como uma sentença. Ana sentiu o corpo arrepiar, uma angústia repentina a consumindo. "Daniel?" Sua voz tremia ao chamá-lo, mas ele parecia distante, perdido em outra dimensão. Os olhos dele estavam fixos na tela, e a mensagem que supostamente traria clareza parecia agora uma bomba prestes a detonar. O ritmo acelerado do seu coração ecoava em seus ouvidos. O próximo instante carregava a promessa de revelações que iriam moldar o futuro deles. Qual seria a informação que mudaria tudo de novo? E se, ao final, esse reencontro pudesse se concretizar em algo que nem ela, nem ele poderiam prever? Daniel sentiu sua respiração falhar. O mundo ao seu redor parecia ter desaparecido, sendo substituído apenas pelo som da voz que ecoava do outro lado da linha. Ele mal conseguia processar as palavras que diziam sobre uma notícia inesperada. A angústia tomava conta de seu peito, enquanto um turbilhão de emoções o arremessava de um lado para o outro. "Não pode ser, isso não é real", ele murmurou, sem perceber que estava falando em voz alta. Ana segurou a mão dele, tentando imbuir-lhe um pouco de coragem. A expressão tensa em seu rosto não deixava dúvidas sobre a apreensão que compartilhavam. O próprio ambiente parecia reagir ao dilema que enfrentavam, os trovões lá fora ribombando como se os céus soubessem do tumulto interno que Daniel estava passando. "Daniel, o que está acontecendo?" ela pediu, sua voz entrecortada pela preocupação. Mas ele estava perdido nas palavras da mensagem, seu olhar fixo na tela, como se ela pudesse oferecer algum tipo de resposta. Os minutos se transformaram em uma eternidade. Cada frase que ouvia preenchia o espaço entre eles com uma densidade palpável. E quando finalmente desligou, a paralisia deu lugar a um espanto que ele não podia ocultar. Ela está de volta", Daniel disse, a voz falhando, como se estivesse tentando aceitar uma verdade que o aterrorizava. Ana sentiu o frio na barriga, o estômago se contorcendo numa dança de incertezas. "De volta? Como assim? Você precisa me contar mais." Sua mente corria a 1000 por hora. O que isso significava para eles? O que estava em jogo? Daniel se afastou e, em um movimento involuntário, sentou na beira do sofá, como se o peso daquela informação o tivesse feito desmoronar. Ela quer me ver e disse que precisa de mim." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O ar pareceu se esgotar no ambiente, e Ana, enquanto tentava encontrar palavras, percebeu que todos os seus medos haviam voltado à superfície. Havia se esforçado tanto para construir uma nova vida com Daniel, e agora ela se via à mercê de uma sombra. "O que você vai fazer?" A pergunta voou da boca de Ana, carregada de ansiedade. "Você a ama?" "Não, eu não amo. A hesitação de Daniel era visível. Ele estava sendo arrastado para um passado nebuloso, e Ana podia ver os conflitos dentro dele. "Mas você ainda se importa, não é? Isso te balança." Ela não queria soar possessiva, mas era dolorosamente difícil não se sentir insegura. Os sentimentos conflitantes faziam seu coração tremer, se contorcer. Daniel levantou a cabeça, os olhos brilhando com uma sinceridade perturbadora. "Eu só não quero que ela me atrapalhe. Eu não posso voltar a me sentir perdido como antes." "Mas, Ana, o que se ela realmente precisar de mim agora?" A vulnerabilidade na voz dele fazia o peito dela apertar ainda mais. "Acho que você já passou por isso antes", ela disse, sua própria dor transparecendo. "E se essa escolha significa deixar o que construímos, será que vale a pena?" Ele a olhou, buscando uma resposta. Daniel sabia que a resposta bem poderia definir não só o futuro dele, mas também os deles enquanto casal. A chuva lá fora já havia ensopado tudo, e a tempestade parecia estar apenas começando. Einstein disse que a vida não é uma questão de se a gente faz escolhas, mas quais escolhas fazemos. Ana respirou fundo, suas palavras sendo uma ponte para o que estava em jogo. "Você precisa ver isso pelo que realmente é." Daniel apertou os punhos, lutando contra a tempestade dentro de si. Ele estava na encruzilhada, com o peso da possibilidade de um reencontro premente e tudo o que havia construído com Ana por outro lado. Quando ele finalmente falou, seu olhar estava mais intenso. "Preciso de um tempo para pensar."
Antes que ela pudesse responder, o celular de Daniel apitou novamente. Uma nova mensagem, uma nova bomba prestes a detonar. E, mais uma vez, a dúvida cresceu entre eles, cheia de incertezas e promessas não cumpridas. Qual seria a próxima revelação? O que mais a conexão inesperada traria à tona? Daniel olhou para o celular, o coração disparado. A tela iluminava seu rosto enquanto ele hesitava em tocar na nova notificação. Ana se inclinou para frente, comprimindo as mãos entre os joelhos, uma expressão de ansiedade se desenhando em seu rosto. Ele respirou fundo, sentindo a pressão no peito aumentar. Não deveria ter começado isso, murmurou, quase para si mesmo. Você não sabe o que está escrito, pode ser algo importante. Ana tentou encorajar, mas sua própria voz estava carregada de incerteza. Com um movimento hesitante, Daniel finalmente desbloqueou a tela. As palavras que ele leu pareciam desencadear uma nova avalanche de emoções. Ela quer se encontrar comigo amanhã e diz que tem algo para me contar, algo que pode mudar tudo. Ana fechou os olhos por um momento, como se estivesse se protegendo de uma dor iminente. O que pode ser tão importante? A pergunta escapou em um sussurro tenso. Não sei, mas ela foi embora no passado, há 5 anos. O que poderia trazer alguém de volta além de algo sério? Daniel estava lutando contra as lembranças, um mar de memórias turvas surgindo à tona. O silêncio se estendeu entre eles novamente, agora mais pesado que antes. A chuva lá fora parecia não ter fim, e os relâmpagos iluminavam a sala em flashes esbranquiçados, refletindo a confusão em seu coração. Ana finalmente falou, abrindo seu coração. Daniel, você precisa ser honesto consigo mesmo. Se você sentir que isso pode abalar seu relacionamento comigo, não vale a pena. Pense em nós. Eu sei, ele respondeu, a vulnerabilidade em sua voz palpável. Mas e se ela estiver precisando de ajuda, de apoio? Cada palavra dele era como um golpe, ecoando o conflito entre as duas mulheres que ocupavam sua vida. Ana mordeu o lábio, seu olhar se perdendo no horizonte que se desenhava pelas janelas. E se esse reencontro for uma armadilha, uma forma de puxá-lo de volta para um passado que você supostamente superou? As palavras saíam arrastadas, destinadas a provocar reflexão, mas parecia que o peso da dúvida girava como uma tempestade em sua mente. Eu não posso simplesmente ignorá-la. Há 5 anos, o que aconteceu me afetou profundamente. Uma parte de mim nunca deixou isso para trás. Daniel estava quase desesperado, suas emoções balançando entre o amor por Ana e a responsabilidade que sentia pelo passado. E o que você realmente quer? Um reencontro que pode machucar ambos ou fazer você sentir coisas que pensava já terem sido superadas? Ana questionou, sua voz agora carregada de frustração. Esse é um dilema que não podemos ignorar. Ele olhou para ela, os olhos dela refletindo a dor que estavam enfrentando. Era tudo isso uma grande ironia? Não somente por ele voltar a se deparar com sua antiga história, mas por colocar em risco tudo o que estavam construindo? Eu não posso garantir que vou conseguir lidar com tudo isso, mas preciso entender o que aconteceu. Pode ser que eu já tenha perdido o que era bom entre nós, Daniel disse, a incerteza dando lugar a um leve toque de desespero. Ana se levantou e caminhou até a janela, a luz intermitente da tempestade a tornando quase etérea. O que eles construíram estava nas sombras da sua história, e estava claro que eles precisavam enfrentar a verdade. Decida bem, porque todo caminho escolhido tem suas consequências, mas uma coisa eu sei, eu não quero ser um segundo plano na sua vida, ela disse, olhando pela janela, os olhos perdidos em pensamentos. Amanhã pode ser o dia que definirá tudo para nós. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Daniel estava paralisado, balançando entre o desejo de entender seu passado e a necessidade de manter o que tinha ao seu lado. A mensagem de sua ex ainda ecoava em sua mente, cheia de promessas e perguntas. E dentro daquela sala negra e chuvosa, as dúvidas e esperanças dançavam como as sombras. Se amanhã traria clareza ou mais confusão, ele não sabia, mas uma coisa era certa. A tempestade seria apenas um prenúncio do que estava por vir. Que escolha ele faria ao encarar o amanhecer? O relógio no celular de Daniel despertou antes que o sol surgisse. Ele se virou na cama, um misto de ansiedade e expectativa o consumindo. A noite anterior parecia um pesadelo, onde cada frase trocada com Ana ecoava em sua mente como um mantra pesado.
O que fazer? Como agir? Amanhã poderia ser um divisor de águas. Ele se espreguiçou e olhou para o lado. Ana ainda dormia, a respiração suave e tranquila. Daniel sentiu uma pontada de dor ao pensar que poderia arriscar aquele momento de paz. Com um gesto delicado, tomou cuidado para não a acordar ao sair da cama. O dia prometia ser complicado. Na cozinha, ele preparou um café, as manobras automáticas de sua rotina servindo como um pequeno refúgio. Mas com cada colher de café que ele usava, sua mente se perdia em perguntas. Qual era a verdade que Karine queria compartilhar? E o que significava isso para seu relacionamento com Ana? Enquanto o aroma do café enchia o ar, Daniel pegou o celular e relutantemente abriu a mensagem de sua ex-namorada novamente. Apenas um encontro às 3 da tarde no café onde costumavam ir. Ele não conseguia entender o que a motivou a reabrir essas feridas, e a ideia de reencontrá-la o deixava inquieto. Ele olhou pela janela e viu a luz do dia começando a iluminar as ruas. A chuva da noite anterior já não era mais do que um eco distante. Aquela luz trazia consigo uma esperança tênue. Daniel sabia que precisava se centrar, como se preparasse um discurso sobre sua própria vida. De volta ao quarto, viu Ana se espreguiçando. Ela sorriu ao lhe ver e seu coração disparou. Aquelas pequenas ações tornavam tudo mais complicado. Quão injusto seria abrir mão do que tinham por conta de algo tão nebuloso. Ao mesmo tempo, ele não podia ignorar o chamado do passado. "Bom dia", Ana disse, seus olhos ainda sonolentos. "O que você está pensando?" "Sobre a reunião que tenho hoje. É muito importante", ele respondeu, tentando disfarçar o peso de suas palavras. "Você está parecendo distante. Se precisar de algo, estou aqui", Ana disse, sua expressão mudando de sonolenta para preocupada. Daniel sentiu um nó na garganta. Ele queria compartilhar tudo, mas e se isso apenas a machucasse ainda mais? "Estou bem, só um dia cheio pela frente." O café foi consumido em silêncio, como se ambos soubessem que algo não estava certo, mas não queriam tocar no assunto. A tensão pairava como nuvens carregadas, esperando um raio para desabar. Na hora do almoço, Ana mencionou que precisava sair para algumas compras. "Quer me acompanhar?" ela perguntou, já sabendo da resposta. "Tranquilo, eu vou ficar por aqui", ele disse, um não dito subindo à tona. A ideia de encontrar Karine e ter que lidar com as perguntas e sentimentos que isso poderia trazer o inquietava. Uma vez sozinho, Daniel se viu diante da decisão mais difícil de sua vida. Ele se sentou no sofá, o celular em mãos, e por um momento se sentiu preso entre dois mundos. O que era conhecido e seguro ao lado de Ana e a incerteza do passado que o chamava com sua voz doce e sedutora. O tempo foi se arrastando e a hora não parava de se aproximar. Quando olhou para o relógio, seu coração bateu mais rápido. Faltavam minutos, e com cada tic-tac, ele sentia que não podia voltar atrás. Havia tanta coisa a perder e a ganhar. E se aquela conversa trouxesse o fechamento que ele não conseguiu encontrar? O pensamento martelava em sua cabeça. Era um dilema que parecia não ter resposta. Finalmente, com um movimento decisivo, ele clicou na mensagem para confirmar o encontro. Quando isso aconteceu, quase pôde ouvir os ecos de sua escolha reverberando. Nenhuma volta era possível agora. Mas, enquanto se preparava para sair, uma mensagem surgiu na tela do celular de Ana. Ele suspeitou de imediato que poderia ser sobre ele. Com o coração acelerado, ele hesitou antes de olhar. E ao ver as palavras que brilhavam na tela, o sangue lhe gelou nas veias. O que aquelas palavras poderiam significar para o futuro deles? Daniel cerrou os punhos, a tensão no ar tão palpável quanto o calor do dia. O que viria a seguir? O tempo parecia ter parado, mas o coração de Daniel estava em plena aceleração. Ele sentiu a respiração ficar pesada enquanto olhava para a tela do celular. As palavras pareciam piscando, como se estivessem exigindo sua atenção imediata. O que Ana estaria escondendo? Após uma fração de segundos que pareceram uma eternidade, Daniel decidiu olhar. As letras formaram uma mensagem simples, mas carregada de um peso difícil de ignorar. Era uma mensagem de Karine, mas não a que ele esperava. Ana perguntou se ele tinha certeza de que tudo estava bem. Uma preocupação sincera, mas as palavras tinham um tom de desconfiança. "Daniel, você não parece você mesmo. Posso te ajudar em algo?" Ele sentiu um frio na barriga. Karine era seu passado, mas agora a tensão com Ana estava crescendo e se tornando insuportável. Seu coração pulsava e ele repetiu mentalmente: "Preciso ser honesto." Mas a ideia de revelar seus planos a desgostaria.
Ele se lembrou do sorriso dela, da leveza que compartilhavam. Ele respirou fundo, decidindo que talvez o melhor a fazer era não abrir a mensagem naquela hora. Um pequeno silêncio, uma pausa que valeria a pena. Mas, ao guardar o celular, uma chama de culpa brotou dentro dele. Ele estava prestes a entrar em um labirinto emocional onde não sabia se conseguiria encontrar a saída. A porta da frente se abriu suavemente e Ana entrou com suas sacolas de compras. O cheiro da cafeteria estava por toda parte, misturado ao perfume que ela sempre usava. A forma como ela andava, com aqueles passos delicados, carregava uma inocência que o fazia sentir-se ainda mais culpado. Ele não queria despojar aquele momento da pureza que ela irradiava. "Ei, você está bem?" Ana perguntou, enquanto deixava sacolas num canto da sala. Sua voz soava suave, mas havia uma pergunta profunda enraizada em suas palavras. "Sim, só pensando em algumas coisas." Daniel começou, mas a frase se desenrolou como uma fita, sem um final claro. A verdade estava na ponta da língua, mas ele hesitou. "Se precisar conversar, estou aqui," ela insistiu, o olhar fixo nele, como se quisesse abrir a linha de comunicação entre os dois. "Eu sei," ele murmurou, balançando a cabeça, incapaz de alterar o modo como o peso da situação o oprimia. Ele decidiu que deveria dar um passo atrás, enquanto ainda podia. Ana sorriu, tentando aliviar a tensão. Naquele momento, ele se lembrou de tudo pelo que tinham passado juntos. Os sonhos, os planos, a cumplicidade que parecia se desvanecer. E o que isso significava agora, quando seu passado estava ressurgindo como um fantasma? Daniel fez uma escolha difícil. Ele se levantou e disse: "Preciso sair mais cedo hoje. Algumas coisas surgiram e eu realmente preciso resolver." A expressão de Ana mudou instantaneamente. Era uma mistura de preocupação e confusão. "Mas você só chegou. O que está acontecendo?" "Não se preocupe, vai ficar tudo bem," ele tentou dizer, mas mesmo para ele aquelas palavras soaram vazias. A culpa e a ansiedade o consumiam, e ele não sabia se conseguiria realmente convencer Ana de que estava tudo sob controle. "Daniel, você pode contar comigo, sabe disso." Mais uma vez, a sinceridade dela fez seu coração doer. Infelizmente, um novo clima de incerteza pairava, e cada passo que Daniel dava em direção à porta parecia ser um passo para longe de sua felicidade. Mas o apelo do passado estava forte e sua curiosidade insuportável. Ao sair, sentiu que deixava uma parte de si para trás. Ele precisava encarar a verdade. Mas qual? Enquanto caminhava para o café, seu coração batia como se estivesse em um campeonato de corrida. O que Karine diria? O que ele realmente queria ouvir dela? E a maior pergunta, o que realmente queria para seu futuro com Ana? Ele não tinha todas as respostas, mas a sensação de que algo mudaria em todas as direções era palpável. Quando chegou ao café, percebeu que Karine já o esperava. A expressão dela era familiar, mas o tempo a moldara e ressignificara. E naquela fração de segundo, ele sentiu que tudo poderia mudar, mais uma vez. Karine sorriu ao vê-lo. "Obrigada por vir, eu precisava muito falar com você." Ele ignorou o cisco de dúvida em sua mente e focou no que teria que enfrentar. O que haveria depois desse encontro? A resposta estava a poucos segundos de ser revelada, e Daniel sentiu o terreno tremer sobre seus pés. Daniel sentou-se em uma das mesas do café, o aroma de café fresco e doces invadindo seu olfato. A luz da tarde entrava pela grande janela, iluminando o espaço com um brilho suave, mas ele mal conseguia sentir a atmosfera calorosa ao seu redor. Todo o seu foco estava em Karine, que parecia tão familiar e estranha ao mesmo tempo. O coração dele pulsava acelerado. "Obrigada por vir," ela começou, suas palavras carregadas de um peso que ele já conhecia. "Preciso conversar sobre o que aconteceu no passado. Você me ajudou tanto, e eu achei que seria bom contar como andei." Daniel se deixou levar por um misto de curiosidade e receio. Ele sabia que o passado nunca era algo simples, mas a cada palavra de Karine, o abismo entre ele e Ana parecia aumentar. "Do que você está falando?" ele perguntou, tentando manter a voz neutra, mas suas mãos estavam tensas sobre a mesa. Karine parecia hesitar, procurando as melhores palavras. "Eu fiquei doente depois que você saiu, e todas aquelas escolhas que fizemos, eu tentei lidar com tudo sozinha." Os olhos dela refletiam dor, e Daniel sentiu seu estômago se revirar. "Eu não queria que você soubesse, não queria que se sentisse culpado. Mas agora parece que tudo voltou com essa mensagem." Daniel franziu a testa. "Que mensagem?"
Karine respirou fundo e os dedos dela se entrelaçaram nervosamente. Uma mensagem que eu enviei para Ana. Eu queria protegê-la de você. Achei que poderia ser a melhor coisa a fazer, mas agora sinto que tudo se complicou. Eu não quero ferir você, muito menos a Ana. As últimas palavras dela atingiram Daniel como um soco. Ele se lembrou do olhar de Ana, da determinação que havia na coragem dela para reconstruir o que os dois tinham. E agora, diante daquela revelação, sua vida estava mais confusa do que nunca. Você não pode fazer isso, não pode me colocar entre a Ana e o seu passado, ele disse com firmeza, a fraqueza começando a ser substituída por uma clareza inquietante. Eu não sou mais a mesma pessoa de antes, eu não quero voltar ao que éramos, quero seguir em frente. A expressão de Karine era uma mistura de tristeza e compreensão. Daniel, eu só queria te apoiar, eu nunca quis que você sentisse essa pressão. Ele sentiu que o peso do passado estava se tornando insuportável, cada palavra de Karine quase como uma corrente amarrando-o em algo que ele queria deixar para trás. Se essa conversa não for sobre como seguir em frente, então não sei o que estamos fazendo aqui. Karine olhou para ele, buscando algo em seu rosto. Eu não quero que você sinta que teve que escolher. Ana é incrível e espero que você a faça feliz. Ela merece. A rapidez do coração de Daniel diminuiu ao ouvir aquela declaração sincera. Mas era difícil sentir alívio. Ele se levantou determinado. Preciso ir. Enquanto saía do café, a luz do sol açoitava seu rosto. O que ele precisava fazer agora era encontrar Ana. Ele tinha que ser honesto, não apenas com ela, mas consigo mesmo. O caminho de volta para casa parecia etéreo, como se tudo o que ele conhecesse pudesse mudar a qualquer momento. Cada passo o levava para um lugar aflitivo, onde precisava confrontar a mulher com quem sonhava, mas também a realidade brutal que havia se acumulado, o peso das promessas e das dúvidas. Chegando em casa, viu Ana sentada no sofá, sua expressão preocupada ao vê-lo entrar. Daniel percebeu que a verdade precisava ser exposta agora. As incertezas que haviam pairado entre eles não poderiam mais ser ignoradas. Ana, precisamos conversar. Ele começou. Enquanto os olhos dela se arregalavam, ele continuou. O que eu descobri hoje pode mudar tudo. Ana parecia pronta para ouvir, mas a ansiedade em seu olhar era palpável. Do que você está falando? O que aconteceu? Eu encontrei Karine, e ela me disse algumas coisas que eu não posso esconder de você. O coração de Daniel batia cada vez mais rápido enquanto as palavras saíam, cada uma delas arrastando o peso do passado para a mesa entre eles. Karine, havia algo mais que você não me contou? A cada momento, a expressão de Ana se tornava mais sombria. Sim, ele admitiu, com coragem emergente. Ela estava doente, depois que nos separamos e queria te proteger, mas foi uma decisão errada. Keren mencionou que fez uma mensagem para você, uma tentativa de intervir. Mas o que quero dizer é que essa parte dela não nos diz mais respeito. O que importa é que estou com você agora. Estou aqui e quero ser verdadeiro. Eu não posso deixar o passado puxar o futuro. O silêncio pós-revelação era imenso, mas a luz do dia entrava na sala, como se o universo aguardasse pela decisão louvável deles. Ana balançou a cabeça, a dor ocupando seu olhar. Contudo, entre a tempestade de emoções que a envolvia, havia uma iluminação. Daniel, eu não sei o que acontecerá amanhã ou depois, mas estou aqui, pronta para lutar. E se precisar, vamos juntos. As palavras dela preencheram o espaço com um calor que agora parecia novo. A promessa de um recomeço estava diante deles, como uma porta que se abriu para um futuro repleto de novas opções. E naquele instante, Daniel sentiu um alívio profundo, como se as angústias que antes pesavam sobre seus ombros finalmente tivessem encontrado um caminho para a luz. Ele sorriu para Ana, e naqueles olhos encontrou não apenas amor, mas a reafirmação de um compromisso que desafiava as tempestades do passado. Juntos, estavam prontos para enfrentar tudo o que viesse, cientes de que, mesmo na incerteza, as verdadeiras histórias sempre levam ao crescimento e à resiliência. Agora, se você se emocionou com essa história, não perca tempo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de amor e superação. E não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Isso é muito importante.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa apoiar o canal para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração. Este é o momento de mostrar seu suporte.